Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal da Fiscal Training. Eu me chamo Dácio e eu vou falar um pouquinho sobre regime de apuração no Simples Nacional. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Bom, pessoal, a gente não pode confundir regime de tributação com regime de apuração. O Simples Nacional é um regime de tributação, mas acontece que o Simples Nacional ele acaba te concedendo a possibilidade de você apurar o tributo pelo regime de caixa, é isso mesmo, pelos seus recebimentos. Então você pode optar ou regime de caixa ou regime de competência. Essa mesma regra acaba valendo também para as empresas do lucro presumido. Apenas as empresas do lucro real aí não podem optar pela sistemática de tributação pelo regime de caixa, né? Mas falando um pouquinho sobre o Simples Nacional agora, eu quero trazer aqui algumas informações importantes sobre os regimes de apuração. Vamos lá. A opção pelo regime de reconhecimento de receita bruta deve ser realizada anualmente, sendo irretratável para todo o ano calendário, ou seja, assim como a opção do Simples Nacional é uma opção irretratável, a opção pelo regime de apuração também. Então você sempre opta no ano anterior referente ao ano subsequente. Isso via de regra caso você já tenha uma empresa em atividade, né? Porque caso você seja uma empresa em atividade, você vai acabar optando aí dentro do curso do ano de exercício, né? Vamos lá, a opção ela é feita dentro do portal do Simples Nacional conforme as seguintes regras. A empresa que já está em atividade optante pelo Simples Nacional, ela vai realizar a opção para o ano seguinte no período de apuração de novembro, certo? Quando você for apurar novembro, vai já aparecer que você precisa optar pelo regime de apuração, senão ele nem vai passar, tá? Então, todo mês de novembro, você opta por caixa ou competência. A empresa que foi aberta em novembro ou dezembro, ela vai optar no cálculo do período de apuração novembro ou dezembro, ela opta duas vezes. A primeira escolhendo o regime do próprio ano de abertura e a segunda para o ano subsequente. Agora, a empresa que ela foi aberta nos demais meses, ela vai fazer, no cálculo do período de apuração relativo ao mês de abertura, ela já opta pelo regime do próprio ano. E aí, na apuração de novembro, ela vai optar pelo ano seguinte. A empresa que já está em atividade, não optante pelo Simples Nacional e que vem optar em janeiro, aí ela opta pelo regime de apuração no período de apuração de janeiro. Então, sempre que, a depender da regrinha, você acaba aí optando pelo regime de apuração. E aí surge aquela dúvida, né? Dácio, eu errei a opção, Dácio. Era para ter colocado regime de competência e eu acabei colocando regime de caixa. Eu tenho como alterar isso, eu tenho como retificar isso posteriormente? Pessoal, a opção pelo regime de apuração de receitas é irretratável para todo o ano calendário a que se refere. No momento em que o contribuinte faz a opção, são apresentadas mensagens alertando que a opção não poderá ser alterada, exigindo a confirmação. Ainda que a opção para o ano calendário seja feita antes de seu início ou antes da apuração ser realizada, não será permitida a alteração do regime escolhido. E de fato, pessoal, quando você opta, se você já optou pelo regime de apuração, você sabe como é. Quando você opta, ele faz aquelas perguntas assim que deixam a gente até nervoso, né? Você tem certeza que você quer optar pelo regime de caixa ou regime de competência? De fato, ele sugere isso, né? Ele pergunta para justamente você confirmar e ter certeza do que você está fazendo. A partir do momento que você realiza a opção, não tem como mais voltar atrás. A empresa que é optante pelo regime de caixa, isso que é importante, porque muita gente não sabe das obrigações, né? Ela deve manter registro dos valores a receber em modelo específico, no qual constarão no mínimo as seguintes informações relativas a cada prestação de serviço ou operação aí com mercadorias a prazo, né? Operação de venda. Número e data de emissão de cada documento fiscal, valor da operação ou prestação, quantidade e valor de cada parcela, bem como a data dos respectivos vencimentos, data de recebimento e valor recebido, saldo a receber e créditos considerados não mais cobráveis. Então, isso aqui é todo um controle, que uma empresa do Simples Nacional, optante pelo regime de caixa, deve manter. Justamente, pessoal, para comprovar para o fisco, numa eventual fiscalização, que os dados submetidos à tributação estão coerentes com o controle financeiro que a empresa vem executando. Por quê? Porque pelo regime de competência, pela emissão dos documentos fiscais, não vai ser possível tirar esses dados. Por isso que esse controle financeiro é extremamente necessário e a legislação vem
justamente informar da obrigatoriedade do preenchimento dele. O anexo 9 da CGCN 140 de 2018, ele fala, né, na hipótese de haver mais de um documento fiscal referente a uma mesma prestação de serviço ou operação com mercadoria, estes deverão ser registrados conjuntamente, né? Então, aqui está o modelinho, né? Dentro da CGSN existe um modelo, o anexo 9, que deve ser preenchido justamente para fazer aí esse controle dos recebimentos e dos recebíveis para fins de notificação, para fins de autuação, fiscalização. E para a gente finalizar a parte dos regimes de apuração, fica dispensado o registro em relação às prestações e operações realizadas por meio de administradoras de cartões, inclusive de crédito, desde que a empresa anexe ao respectivo registro os extratos emitidos pelas administradoras relativos às vendas e aos créditos respectivos. Então, aqui é uma disposição, né? Uma dispensa aí bem específica que é aplicada ao regime de caixa. Então, pessoal, o que é importante a gente sair desse vídeo aqui sabendo? Que existem dois regimes de apuração, regime de caixa e regime de competência. Então, é importante você demonstrar isso ao cliente, falar a ele que existem essas possibilidades, falar a ele quais são as responsabilidades dele, caso opte, né, pelo regime de caixa, e o que é importante, né? O fato da empresa ter optado pelo regime de tributação pelo recebimento, né, pela liquidação, não descaracteriza a necessidade de contabilizar os dados pelo regime de competência, tá? Contabilidade é sempre competência. Aqui é unicamente, exclusivamente para tributação do Simples Nacional, ser por regime de caixa. Certo? Esse foi o assunto de hoje, espero que você tenha gostado. Compartilhe com aquele seu colega, o seu colega da área. Aproveita para deixar seu like aqui, comentar se você já conheceu alguém, ou se você já foi aquela pessoa que acabou optando ali pelo regime de apuração incorretamente, né? Aproveita também para se inscrever aqui e nos seguir lá no Instagram, no @fiscaltrain. Muito obrigado e eu te espero no próximo vídeo.